Então, o Papa Pio XI escreveu uma encíclica chamada Mortalium Animus, né, quando ele vai denunciando esse movimento ecumênico que está se desenvolvendo. Esse movimento ecumênico, ele cria muita força já no século XIX, né? Não necessariamente no âmbito cristão, entre aspas, né, que seria o protestante, mas ele vai nascer nas sociedades secretas, né? Esse é o ideal da maçonaria. Tem uma peça de teatro que eu recomendo a leitura, chamada Natan, o Sábio. Não me recordo agora o nome do autor, mas é francês. É uma peça do século XVIII, em que ele já vai demonstrando isso, né? Essa intenção de fazer essa, né? um parlamento das religiões, né? Então isso vai tomar corpo com a Madame Blavatsky, da Sociedade Teosófica, ainda no século XIX, e ela vai a Nova York e lá ela vai promover esse encontro, né, a fim de criar um parlamento mundial das religiões. Isso vai se desenvolvendo ao longo do século XIX, né, e agora em âmbito protestante também. Então observa que a ideia, né, ela existe, ela já existia e ela vai tomando corpo. Ela vai tomando corpo. No entanto, os papas, eles resistiam a isso e denunciavam esses erros. Por isso que o Papa Pio XI vai escrever essa encíclica. Ele escreve essa encíclica exatamente para condenar esse erro, né? Então, eu trouxe aqui alguns trechos que são bastante interessantes para a gente fazer a leitura. Comparando, né, o que o Papa Pio XI condena na encíclica Mortalium Animus e o que o concílio diz. E nós vamos ver claramente que são, né, são princípios opostos. Por isso é que podemos dizer que há uma guerra de vida ou morte entre, né, a religião católica e a religião conciliar, né? Então, Papa Pio XI, na encíclica. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, os chamados pancristãos, dizem: Oxalá todos os cristãos fossem um, e acrescentam: os cristãos poderiam repelir muito melhor a peste da impiedade que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. Então, aqui o primeiro ponto que o Papa, né, vai demonstrar é que eles partem de uma ideia falsa de que essa separação entre os cristãos, separação aqui, né, vamos utilizar no sentido verdadeiro, né? Mas isso, quando eles falam em separação, eles estão se referindo à divisão. Então eles vão dizer que isso enfraquece a pregação do Evangelho. Então o fato da Igreja Católica, né, existir a Igreja Católica e existir as diversas denominações protestantes, faz com que a pregação do Evangelho se enfraqueça. Pio XI diz que isso é uma coisa falsa, né? É um diagnóstico falso. O que diz o concílio? Essa divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo. Então, o Papa Pio XI está dizendo, né, que há uma separação e é evidente que essa separação é necessária que aconteça, porque aqueles que estão no erro, eles não podem permanecer com quem está com a verdade. É necessário que haja uma separação, né? Eles tomam isso como sendo uma divisão e essa divisão é nociva, né, para a pregação do Evangelho. Então, aquilo que o Papa Pio XI está dizendo que é um argumento falso, o concílio vai dizer que é verdadeiro. Olha só. Essa divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. Então, observa que é a mesma ideia, né? De dizer que essa divisão entre os cristãos prejudica a pregação do Evangelho. É a mesma ideia dos pancristãos, que o Pio XI diz que é um argumento falso. Pio XI de novo. Alguns lutam, passaram a ter a esperança
de que os povos concordarão fraternalmente na profissão de algumas doutrinas, como que em um fundamento comum da vida espiritual. Ou seja, unir todas as religiões a partir do mesmo denominador comum, tirando aqueles elementos que podem fazer com que essa divisão permaneça e fazendo com que elas se unam a partir do mesmo denominador comum. Isso é o que dizem os pancristãos. Por isso, costumam realizar por si mesmos convenções, assembleias e pregações. Então, eles já vinham fazendo esse movimento, né, se reuniam, esse grande movimento ecumênico, como eu citei aqui, da Madame Blavatsky, lá em Nova York, né, na primeira metade do século XIX. O que diz o concílio? Também, entre os nossos irmãos separados, aqui já trata como irmãos separados, né? Por moção da graça do Espírito Santo, surgiu um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Quer dizer, então eles estão, né, os irmãos separados, movidos pela ação do Espírito Santo, que estão promovendo esses encontros, essas assembleias, né, a fim de promover a unidade dos cristãos. Participam dele não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. Pio XI, de novo, na encíclica Mortalium Animus. Existem, contudo, os que estabelecem e concedem que o chamado protestantismo, de modo bastante inconsiderado, deixou de lado certos capítulos da fé e alguns ritos do culto exterior, mas de imediato acrescentam que esta mesma igreja também agiu mal. Então, eles parecem que reconhecem, né, que eles abandonaram algumas práticas da igreja, os ritos externos da igreja, mas ao mesmo tempo eles dizem, mas a igreja tem culpa. Se a igreja não tivesse agido mal, a gente não teria saído. Então o Pio XII condena isso como uma falsa acusação que eles fazem à igreja. Não é a igreja que agiu errado. Muitas vezes, os homens que compõem a parte visível da igreja agem errado, não a igreja. A igreja é santa. Então, os homens é que agem mal, né? Aqueles homens que muitas vezes detêm cargos eclesiásticos agem mal na igreja. O motivo dos protestantes saírem não é exatamente por causa desses homens que agiram mal, é porque eles não aceitam a doutrina. E eles criam doutrina da sua própria cabeça, né? Eles não aceitam a autoridade eclesiástica concedida por nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da igreja. Então é uma falsa acusação. E o que diz o concílio? Nesta una e única igreja de Deus, aqui já fala igreja de Deus, né? Ou seja, una e única igreja de Deus. O que é essa igreja de Deus? É essa religião universal, né? Já desde os primórdios surgiram algumas cisões. Nos séculos posteriores, porém, originaram-se dissensões mais amplas. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, algumas vezes não sem culpa dos homens de uma e do outro lado, de um e do outro lado. Então aqui eles reconhecem aquele argumento que os protestantes dão, né, que os pancristãos estão dando, de que saíram da igreja porque a igreja também errou. Então aqui o concílio reconhece que a igreja também errou. Então, houve erro tanto dos que saíram da igreja quanto da própria igreja. Se não fosse a igreja errar, eles não teriam saído. Mas além das divergências doutrinais a resolver, os cristãos não podem ignorar o peso das atávicas incompreensões que herdaram do passado, dos equívocos e preconceitos de uns relativamente aos outros. Como se fosse apenas uma briga, né, de família, e que aqui não se trata, então, de ter uma religião verdadeira. É simplesmente uma briga de família em que um discorda de um determinado ponto, o outro não aceita determinado ponto, e então essas brigas ao longo da história elas foram se somando e aumentando, né, essas cisões, preconceitos de uns relativamente aos outros. Não raro depois, a inércia, a indiferença e um conhecimento recíproco insuficiente agravam a situação. Isso é o concílio falando. Pio XI, de novo. Os autores desta opinião acostumaram-se a citar Cristo quase que
indefinidamente, dizendo, para que todos sejam um. Fazem-no, todavia, de modo que, por estas palavras, queiram significar um desejo e uma prece de Cristo, ainda carente de seu efeito, que ela pode, sem dúvida, ser desejada e talvez realizar-se alguma vez, por inclinação comum das vontades. Então, é como eu disse na outra aula, que esses teólogos do concílio, os novos teólogos, né, eles evitam os termos precisos da escolástica e vão fazer citações do Evangelho. Então, eles vão fazer essas citações do Evangelho tergiversando e buscando dar uma interpretação que seja conveniente com o projeto que eles têm. Essas coisas são importantes para a gente entender, né, que realmente, né, houve um projeto por trás do concílio, né? E por isso que eles vão fazer essas adequações. Então eles vão pegar um trecho do Evangelho de São João e vão distorcer para trazer para esse sentido ecumênico. Qual é o trecho? Nosso Senhor então, rezando ao Pai, diz assim: eu não rogo somente por eles, falando dos apóstolos, né? Mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da palavra deles, ou seja, por meio da palavra dos apóstolos, para que sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia em ti. Então eles vão pegar essa parte que fala para que todos, para que sejam todos como um. Eles vão pegar isso para dizer que era um desejo de Cristo que houvesse esse movimento ecumênico. Ora, todos sejam um, mas que todos é esse que Nosso Senhor está dizendo? Aqueles que vão crer em Cristo pela pregação dos apóstolos, não é pela pregação das falsas religiões, mas dos apóstolos, aqueles que foram constituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, para ser a sua igreja. O que o concílio diz? Não há dúvida que o Espírito Santo está em ação nesta obra, essa obra, né, de ecumênica, né, conduzindo a igreja para a plena realização do desígnio do Pai, em conformidade com a vontade de Cristo. Se fazendo, né, a referência a essa citação que eu fiz do Evangelho. Expressa com vigor tão veemente na oração que, segundo o quarto Evangelho, o Evangelho de São João, os seus lábios pronunciam, tal como então. Também hoje Cristo pede que um ímpeto novo reanime o empenho de cada um em ordem à comunhão plena e visível. Papa Pio XI agora. Afirmam eles que tratariam de bom grado com a Igreja Romana, mas com igualdade de direito, isto é, igual com um igual. Então, Pio XI condena essa ação, porque diz, né, é muito claro para nós que a Igreja Católica ela tem a verdade. E as outras saíram por rejeitar essa verdade, né? Então há uma separação, mas essa separação é por rejeição à verdade, né? E essa ideia de aceitar esses que se separaram da verdade, sem que eles se arrependam, sem que eles se convertam, né? Simplesmente deixando de lado a verdade, aí entra na questão do subjetivismo, né, que nós falamos antes. Ou seja, não há uma verdade, não existe uma verdade. O que existe são problemas domésticos que precisam ser, né, sanados, e a gente pode finalmente, então, resolvendo isso. Nós vamos ver quais são esses tipos de problemas que precisam ser sanados. Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, eu tenho que sentar numa grande assembleia e tratar de igual com igual, né? É por isso que eles vão usar sempre a palavrinha diálogo, não mais a palavra conversão, não mais a palavra proselitismo, né? Quer dizer, diálogo a gente tem com igual. A gente dialoga com igual, né? Com inferior a gente ensina. Mas aqui não, a Igreja Católica não é superior às outras, porque não existe uma verdade, né? Existe verdade também no protestantismo, existe verdade também, né, entre os ortodoxos, que não estão em comunhão com a igreja,
E assim também vai existir verdade também em todas as outras religiões espalhadas pelo mundo. E por isso nós vamos chegar lá no sino da Amazônia, né? E colocar a Pachamama dentro da Basílica de São Pedro. O concílio diz: em tudo isso, porém, há uma exigência de reciprocidade. Ater-se a tal critério é compromisso de cada uma das partes que quer dialogar. E é condição prévia para iniciá-lo. É preciso passar de uma posição de antagonismo e de conflito para um nível onde um e outro se reconheçam reciprocamente como partes. Então é preciso, né, passar, superar essa posição de antagonismo e de conflito, ou seja, buscar um denominador comum. Por isso eles falam, né, uma das coisas que eles tanto falam é a unidade na diversidade. É buscar não o que nos separa, mas o que nos une. Né? Pio XI dizendo: confiamos que poderemos atingir mais facilmente o povo. Aqui uma instrução para os bispos, né? Pois os católicos devem saber o que devem pensar e praticar. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias, falando desses encontros ecumênicos, né? Aqui o Papa está proibindo de participar disso. Né? O Papa aqui proíbe e depois o João Paulo II vai fazer o encontro de Assis. Né? Não pode participar de suas assembleias e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para estas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade à falsa religião desses falsos cristãos. Assim, não é lícito promover a união dos cristãos, de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, se apartaram dela. Então, a única maneira de se promover isso, esse é o verdadeiro ecumenismo, né? É buscar a conversão deles, o arrependimento deles e a aceitação deles da verdade. Enquanto isso, tem que haver separação. Né? E o concílio? O concílio diz: por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e a oportunidade dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Quais são elas? Eliminar palavras, juízos e ações que tornam mais difíceis as relações com eles. Então, para que esse movimento ecumênico se efetive, é necessário a gente eliminar juízos e ações que impeçam essa união, essa unidade. Uma delas, tem um capítulo à parte do concílio, quem leu aquele livro, O Reno se lança no Tíber, né? Quem leu o livro, tem um capítulo à parte que trata disso. Uma delas é afastar Nossa Senhora. Porque o culto a Nossa Senhora, né, a devoção a Nossa Senhora, ela ofende os protestantes. Então, é mais ou menos como se você convidasse, né, para a sua casa pessoas que não gostam da sua mãe e você falasse com a sua mãe assim: mãe, eles não gostam da senhora, então eu vou pedir para a senhora ficar escondidinha aqui no quarto, trancadinha aqui, né, para que eu possa recebê-los, eles são meus amigos e a senhora atrapalha a nossa amizade. Então, né, pega a Nossa Senhora e deixa relegada a um segundo plano, porque ofende os protestantes. Falar em conversão, né, falar em erro, falar em heresia, não pode mais. Né? Então, nesse primeiro momento, isso que eu li para vocês são trechos, né, do documento do concílio, que é o decreto Unitatis Redemptio do concílio. Então, eu trouxe para mostrar para vocês como é que fica muito claro, né, que primeiro, né, já havia um processo, esse processo ele se condensa, né, ainda no século XX, a tal ponto que o Papa Pio XI vai fazer a encíclica para condenar esse movimento ecumênico, né, que está se formando, e está se formando mais fortemente ainda dentro da Igreja. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a gente ver
que aqueles que fizeram o concílio já fizeram com essa intenção, porque está muito claro, né? Está muito claro, está manifestamente claro a intenção deles. Isso também consta nesse mesmo documento do concílio, essa frase, né? Que diz assim: o objetivo desse santo concílio é promover o ecumenismo. E é por isso que Jean Guiton, que foi amigo íntimo, né, do Papa Paulo VI, ele que era, né, um progressista, né, ele vai rir dessas coisas todas e vai dizer assim, né, o concílio matou a Igreja Católica. Né? A partir do concílio, a gente pode dizer, não pode mais falar Igreja Católica, a gente tem que falar Igreja Ecumênica. Né?